Olá, esse vídeo tem como objetivo a gente fazer o escaneamento 3D desse multímetro laranja. A gente já fez o mesmo processo para esse multímetro aqui. Então, uma das aplicações é depois a gente pegar esse arquivo que a gente escaneou e reproduzir ele, né, de uma forma parecida aí com impressão 3D. Então, o scanner que eu estou utilizando aqui, ele é da Shinin 3D. Ele é o modelo da Ainscan SP versão 2. Tá? Esse aqui é o modelinho que a gente está utilizando. O software que eu vou utilizar aqui é o EXscan. Vou abrir ele aqui. Eu já conectei o cabo aqui de comunicação entre o scanner e o notebook, né? Já deixei aqui posicionado o objeto que a gente quer fazer o escaneamento. Então aqui está pedindo se eu quero instalar uma nova versão de software que está disponível. Eu não vou instalar nesse momento. Aqui está pedindo qual é o modelo de scanner que a gente está utilizando. No meu caso aqui é o SP. Aí aqui ele já pulou a etapa de calibração porque eu já fiz, mas caso não tenha sido feito, aí você pode fazer a calibração, é bem tranquilo. Tem nesse manualzinho, na última folha aqui, a explicação de como faz o processo de calibração. Aqui está perguntando se a gente quer criar um novo espaço de trabalho ou abrir um espaço de trabalho que já existe. Então vou tentar abrir um espaço de trabalho que eu já criei aqui, vamos ver se ele vai permitir. Não vai deixar. Vou tentar criar um novo então. Vou colocar aqui uma pasta que eu vou chamar de teste. Vou dar um nome para o projeto, teste. Que é bem chatinho, não me lembro direito como eu fiz da última vez. Beleza. Criei uma pastinha, só precisava criar uma pastinha nova ali que ele substituiu a antiga que tinha o mesmo nome. Então aqui está perguntando, essa informação é bem importante que vai mudar bastante o nosso processo, tá? Então está perguntando se a gente quer com textura ou sem textura esse escaneamento. Então sem textura é um processo muito mais rápido. Vai demorar bem menos tempo para a gente fazer. Com textura ele vai de fato pegar as cores, né, os elementos gráficos como isso aqui. Então se eu coloco sem textura ele vai pegar só o formato. E se eu pego as texturas ele vai pegar essas gravações aqui inclusive, né, essas marcações aqui, porque elas não são em relevo, elas são só uma grafia mesmo. Então ele vai identificar as texturas também do objeto, mas vai demorar um pouco mais. Então, beleza, é isso que eu quero. Aqui ele já está começando o processo de identificação dessa peça, né? Então aqui está mostrando pra gente, vou mudar o ângulo aqui do notebook para não atrapalhar. Então aqui está mostrando pra gente o que a gente está enxergando, o que a câmera está enxergando, né, em cima da mesa. Aqui o cuidado que a gente tem que tomar é o seguinte: a gente consegue fazer o ajuste do brilho, né? E conforme a gente ajusta esse brilho, a gente vai ver mais ou menos pontos vermelhos no objeto. O que significa isso? Quanto mais reflexivo for o objeto ou a cor do objeto, mais pontos vermelhos a gente vai enxergar. E quanto mais escuro tiver, né, significa que o objeto está refletindo menos. Então cores pretas, cores mais escuras refletem menos, cores mais brancas elas refletem mais. Então aqui a gente vai ter que ajustar para que não fique mostrando muito claro, né, muitos pontos vermelhos, e que também não fique muito escuro a ponto de ele não conseguir identificar as características desse objeto. Então aqui a gente consegue fazer isso automaticamente. Então ele detecta automaticamente com esse autoajuste, né? Ou a gente pode configurar aqui manualmente.
Então perceba que nesse caso aqui eu já estou deixando o objeto bem vermelho, ele já não vai conseguir identificar por causa da reflexão muito grande. Se eu deixar muito escuro também, ele não vai conseguir identificar. Então esse ajuste automático aqui ele tenta ajustar, né, para ter um equilíbrio aí. Perceba que o display aqui ele reflete mesmo, né? Então não tem muito o que fazer nesse caso. Está pedindo se a gente quer com placa giratória ou não. Então sim, quero com placa giratória. E quantas divisões eu faço? Aqui o número de divisões é quantas voltas essa mesa aqui ela vai girar para dar uma volta completa. Em quantos espaços ela vai dividir esse movimento de giro aqui. Quanto mais espaços, mais características a gente vai conseguir obter do objeto, mas mais demorado vai ficar. Então aqui é de 8 a 36. Deixei aqui na pré-configuração de 25 divisões, então ela vai tirar 25 fotos desse objeto para tentar escanear ele de maneira tridimensional. Beleza, feito isso, a gente já pode começar o escaneamento. Vou dar um play aqui. Esse processo agora, ele é bem demoradinho, tá? Eu vou, daqui a pouquinho ele já vai começar então a mostrar pra gente, né, aquilo que ele está enxergando. Eu vou pausar o vídeo para ele não ficar muito longo. Então aqui, passou alguns segundos apenas, ele já começou a mostrar, tá ali na tela, aquilo que ele está enxergando. Então ele vai começar a fazer essas divisões, ele vai mostrando pouco a pouco, né, aquele objeto de maneira virtual para a gente, ainda bem desconfigurado e ainda um pouco distante da realidade, tá? Mas perceba que ele já começou a identificar ali as características do objeto. Eu vou pausar de novo o vídeo e aí já retomo dizendo o tempo que demorou para ele fazer o processo todo com 25 divisões da mesa. Bom, agora ele já está na etapa 25 de 25, né? Ele terminou de fazer a movimentação. Isso passou cerca de 7 minutos, tá? Foram 7 minutos para ele dar as 25 voltas e escanear esse objeto. Então aqui a gente já tem o arquivo atual, né, daquilo que ele já conseguiu escanear, aquelas características do objeto que ele conseguiu identificar. Percebo que aqui na parte de trás, onde era da cor preta, ele não conseguiu identificar bem essa parte, né, do objeto. Aqui na parte da frente ficou até bem bacana, e as laterais ele não consegue enxergar pelo ângulo que a gente colocou, né? Então isso é normal, a gente vai ter que priorizar alguma coisa nessa primeira etapa. Nesse momento agora, a gente pode já fazer alguns ajustes, tá? Então a gente pode, vou dar um OK aqui, vou aplicar a edição, deixa eu ver. Aqui, se eu não me engano, a gente segura Ctrl, é isso, a gente segura Ctrl. Deixa eu pegar um ângulo interessante aqui. Aqui é Shift. A gente pode segurar no Shift e já aplicar alguns ajustes que a gente observa que não correspondem à peça, tá? Então, isso aqui que ele pegou, que fica fora, digamos assim, da peça, a gente pode já selecionar segurando o Shift
e arrastando aqui o mouse, a gente consegue deletar isso, tá? Então, segurei Shift, selecionei aquelas partes que não fazem parte da peça, né, que a gente está escaneando. Segurando o Shift, seleciona e clica no Delete ali, ela já deleta. Isso já ajuda um pouco o software a entender o que de fato não corresponde à peça. Beleza, apliquei as edições, vou dar um certinho aqui. E ele vai tentar compilar isso. Vou pausar de novo o vídeo, já digo quanto tempo esse processo demorou também. 2 segundos. Então já concluiu essa etapa. Beleza, agora a gente pode escanear de novo esse objeto em outro ângulo se a gente quiser, tá? Então aqui está o escaneamento que foi feito. Então todas as etapas desse escaneamento, o inicial, tá? E a gente pode mudar agora o ângulo do objeto e escanear de novo. Então nesse objeto aqui a gente precisa, né, escanear para conseguir pegar as laterais dele, tá? Então eu já vou fazer aqui a movimentação da lateral. Vou colocar aqui em novo projeto. Deixa eu ver. Novo projeto. Ele é com texturas. Bom, pera aí, ó, que eu acho que isso aqui vai dar ruim. Vou só continuar esse aqui mesmo, não vou criar um novo projeto, vou só permanecer nesse. Então estou virando aqui o objeto de lado e vou escanear ele de novo. Virei ele com o display para baixo. Bom, aqui então ele está terminando a segunda etapa, né, de escaneamento. Eu diminuí para 15 o número de divisões da mesa, por isso foi agora um tempo menor, deu em torno de uns 5 minutos. Tá? Então a gente conseguiu agora, nesse segundo escaneamento, ajustar as laterais, né? Então tá aqui as laterais todas, todo o contorno do objeto foi identificado agora. Vou dar um certinho aqui também, não vou aplicar edições. Aqui, quanto mais escaneamentos em ângulos diferentes a gente fizer, mais perfeito vai ficar o objeto, né? Perceba aqui que ele já corrigiu aquelas falhas que tinha na lateral, né? Agora ele já conseguiu unir. Aqui em alguns casos a gente pode precisar fazer o alinhamento, tá? Dos ângulos. Aí tem um processo ali de ajuste de alinhamento dos scanners que a gente faz, né? Daí a gente vai ter que selecionar pontos que são comuns em ângulos diferentes dos escaneamentos que a gente fez. Isso eu mostro em algum outro momento. Vou tirar alguns detalhes aqui a mais. Vou dar um certinho, só para não ficar muito longo esse vídeo também. Alguns ajustes aqui eu não vou fazer. Aqui que vem a grande, talvez a grande sacada, assim, onde a gente vê mais qualidade nesse processo todo, né? Aqui a gente já vê que, bom, temos um objeto tridimensional, né? Ele mostra as características, mas quando a gente vem aqui terminou de escanear, a gente poderia escanear mais vezes, aqui ajustar melhor esse brilho, né? Fazer mais divisões, a gente poderia já deixar bem mais fiel aqui o nosso objeto tridimensional. Mas quando a gente vem aqui em otimização global, tá? Esse quadradinho aqui, a gente vai ver que vai dar um efeito muito melhor
objeto virtual. Vou confirmar aqui. Tá, vamos... Aqui tem o alinhamento que eu falei, né? Então a gente pode alinhar um escaneamento no outro. Bom, agora que eu já fiz a otimização global, vai aparecer para mim aqui essa opção, a última opção aqui, o modelo de malha. Tá? Esse modelo de malha, a gente pode dizer que ele é estancado, estanque, né? Acho que tem uma palavra melhor para isso, ou não. Tá? O que seria isso? Ele é um modelo fechado ou não? Ele tem alguma coisa aberta, ele tem uma face aberta. Então, como o multímetro aqui, ele é de fato um objeto totalmente fechado, não tem nada aberto, né? Não tem uma abertura, não tem um corte, um canal, alguma coisa nesse sentido, eu vou botar que ele é um modelo estanco. Tá? Então, aqui ele vai fechar tudo aquilo que falta, que ele não conseguiu identificar, e ele vai fechar de uma maneira inteligente. Aqui a gente pode botar baixo, médio ou alto detalhamento. Então, quanto mais detalhamento, mais fiel e mais bonito vai ficar esse escaneamento, mas mais demorado vai ser. Então, vou botar de alto detalhe, vou contar aqui o tempo e aí a gente pausa o vídeo e no final eu digo quanto tempo deu. Tá? Então, agora vou pausar que esse processo ele demora um pouquinho também. Bom, aqui levou em torno de mais ou menos uns 10 minutos de novo para fazer então esse último ajuste no escaneamento. Aqui a gente só dá um OK e então temos o nosso objeto virtual final aí com alta resolução, digamos assim, né? A gente tem aí uma fidelidade muito grande desse escaneamento que foi feito com o que é de fato o objeto, né? Então percebam aí que os detalhes ficam muito perfeitos. Tá? Então é um processo lento, é demorado, mas ele de fato é bem fiel à realidade. Aqui a única coisa que ficou um pouquinho deixando a desejar foi esse pino aqui de cima, esse pininho aqui do multímetro que ele não escaneou muito bem. Mas isso é questão de ajuste também, a gente poderia escanear de novo ali e consertar isso. Mas bom, a gente tem aí então, né, o fim dessa instrução. Aqui tá, a gente pode salvar, a gente pode então compartilhar, né? Tem uma plataforma própria que a gente pode compartilhar. Deixa eu salvar ele aqui só para mostrar. Então, nessa etapa de salvar, tá? A gente pode salvar o projeto de escaneamento, tá? E ele, deixa eu aplicar aqui. Aqui em todas essas etapas ele exige muito do computador, tá? Então, da primeira vez que eu estava fazendo isso com esse Note aqui, sem nenhuma com as configurações originais dele, a gente não estava conseguindo salvar. Na hora de salvar ele apanhava e dava uma travada. Então a gente fez algumas melhorias no Note e agora ele tá salvando tranquilamente. Aqui a gente tem várias opções, ó, de tipos de arquivo que a gente vai salvar isso. Então aqui ele está no formato OBJ, né? A gente tem o STL aqui, por exemplo. Se a gente quiser salvar em STL e nas outras configurações aqui, a gente pode pegar esses arquivos e abrir no SolidWorks e fazer impressão 3D, tá? Então a gente consegue abrir depois em outros softwares. Então eu salvando em STL eu consegui fazer jogar ele lá na máquina 3D e fazer a impressão, né, 3D desse outro multímetro aqui. Aqui tem algumas evidências, né, da fidelidade do escaneamento, inclusive lá na impressão 3D. A gente vê aqui, ó, que essas letrinhas na parte de trás que ele escaneou são coisas bem difíceis de escanear, e inclusive a impressora tentou de fato reproduzir isso. Então são ferramentas aí bem bacanas de engenharia reversa que a gente pode
pode aplicar aí no futuro. Espero que tenham gostado. Em caso de dúvidas, entrem em contato aí. Valeu!